3 coisas que o pai diz para o seu filho aqui para que ele deveria adquirir. Quais são essas 3 palavras? Adquire inteligência, adquire conhecimento, adquire sabedoria. Inteligência é o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, as suas habilidades cognitivas. Desenvolva as suas habilidades cognitivas, em primeiro lugar. Segundo lugar, conhecimento são as informações a respeito do mundo, da vida. E terceiro, sabedoria é a aplicação dessas informações a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito de Deus, na sua vida prática, concreta, te ajudando a tomar decisões na sua vida, decisões corretas. Então são 3 coisas diferentes que nós precisamos adquirir: inteligência, conhecimento e sabedoria. E dentro desse contexto eu falei para vocês o seguinte: a Bíblia, eu sempre estou repetindo isso, você acha que a Bíblia é grande? Não é. A Bíblia é um texto extremamente compacto e condensado. Porque se estivesse na Bíblia detalhadamente tudo o que você precisa saber para a sua vida, você pode imaginar aqui um caminhão de livros como a Bíblia. A Bíblia é um texto resumido que coloca exatamente direções para a nossa vida, princípios gerais para nós nos basearmos, mas o detalhamento de muita coisa Deus deixou para você usar a inteligência, você usar o conhecimento, que são as informações que você pode adquirir através da sua vida e ao longo da sua vida. E aí, com essa reflexão, você chega à conclusão que, quando nós estamos, já falei da origem da escola dominical, por exemplo, que até na origem dela estava aplicando esse princípio, porque as pessoas não sabiam ler. E aí, para que servia a escola bíblica dominical, quando ela foi criada? Para ensinar as pessoas a lerem. Ou seja, inteligência, conhecimento. Porque se você não tem inteligência e não tem conhecimento, você não consegue fazer mais nada na sua vida. Você precisa de inteligência, conhecimento, até para você estudar o livro. Então nós falamos da sabedoria vertical, que vem pela revelação de Deus, que está no livro, e da sabedoria horizontal, que você tem que desenvolver. E muitas vezes, ao longo do tempo aí, foram ocorrendo algumas distorções dentro da perspectiva de qual é o nosso papel e a nossa função no mundo. Quando, por exemplo, a igreja se tornou o lugar que só se preocupa com o livro, se perdeu. E por que eu digo que se perdeu? Porque o próprio livro está dizendo que você tem que ter inteligência, que você tem que ter conhecimento. E aí veja que interessante, essa separação dessas coisas é muito recente, porque durante toda a história da igreja, na Idade Média, só para você ter uma ideia, você sabe que se fosse para designar uma coisa que eu tenho a minha formação específica, é historiador da ciência. Então eu posso dizer para você com todas as letras como a ciência surgiu. O título da minha tese é O Nascimento da Ciência. Eu estudei exatamente como esse fenômeno humano chamado ciência surgiu na humanidade. E eu vou dizer para vocês aqui resumidamente como ele surgiu. A ciência surgiu através de personagens que eram cristãos. Francis Bacon, Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes, todos esses eram cristãos. E sabe por que eles criaram esse empreendimento que hoje chama de ciência? Porque eles entendiam que uma vez que o ser humano é criado à imagem de Deus, expressava através da sua razão a luz natural, que era a luz divina. E uma vez que o ser humano, imagem de Deus, era a expressão dessa luz natural divina, era dever do ser humano estudar e entender o mundo natural. Eles entenderam, naquele momento, que eles estavam cumprindo o mandado de Deus, criando aquilo que hoje nós chamamos de ciência. E, além disso, eles entendiam que eles precisavam estudar o mundo, a natureza, porque através da natureza eles iriam conhecer ainda mais a Deus. E é por isso que se você der um Google lá na sua casa e coloca lá teologia natural, que foi um campo que foi criado na Idade Média, na verdade antes até, que é simplesmente o campo que eles criaram para estudar a natureza para entender a Deus. Isso que é a teologia natural. Um campo que estuda Deus através das suas obras, que é a natureza. E foi a partir disso que nasceu aquilo que nós chamamos hoje de ciência. A partir disso que nasceu, inclusive, aquilo que nós chamamos de psicologia, que também é uma das ciências, através desse esforço humano, de cumprir o seu papel na natureza, que assim eles entendiam que era conhecer o mundo que Deus criou, para conhecer melhor a Deus e para conhecer melhor a eles mesmos e o mundo criado por Deus.
E se você ler o livro de Provérbios, de capa a capa, você vai entender uma coisa. Ele abre o livro dizendo, o pai explicando para o filho, adquire a inteligência, o que mais? O conhecimento e a sabedoria. E ao longo do livro, ele vai explicar como o filho vai adquirir inteligência, conhecimento e sabedoria. Primeiro lugar de tudo, qual é o princípio da sabedoria? Ele diz, temor do Senhor. Então qual é o problema? Às vezes os crentes ficam com medo da ciência e acham que a ciência é coisa de ateu. A ciência é coisa de crente. Se você entende a história da igreja, é isso que eu estou falando aqui para você, você entende que a ciência é coisa de crente. Quem criou a ciência foram crentes, tementes a Deus. Hoje, agora no finzinho da história da ciência, é que surgiu esse fenômeno que são cientistas ateus e agnósticos. Isso nunca existiu. Isso é agora, do século XX para cá. Faz uma pesquisinhazinha básica, você vai ver, é século XX para cá, nós estamos milênios, séculos de pessoas tementes a Deus, buscando o conhecimento da natureza. E aí criou-se essa briguinha entre esses cientistas e filósofos ateus e agnósticos com aqueles que foram os próprios criadores da ciência, buscando essa luz natural dada por Deus. E você vê aqui no livro de Provérbios, ele vai dizer o seguinte, você vai adquirir a inteligência, a sabedoria e o conhecimento de várias formas. Em primeiro lugar, é o temor de Deus, porque senão você vai conhecer o mundo de maneira errada, distorcida. Segundo, ele vai falando, ouvindo conselhos, interagindo com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Tudo isso eu não vou falar textos bíblicos aqui, mas tudo está no livro de Provérbios. De outra maneira, aprendendo com a correção dos outros. Enquanto você resistir a pessoas que o corrigem, você não vai adquirir sabedoria. E ele continua falando várias maneiras. E uma das maneiras que ele diz é com a natureza. Provérbios, capítulo, se eu não me engano, 30, ele vai começar a descrever a sabedoria que se aprende. Primeiro, com a formiga. Segundo, Provérbios 30, 24, se eu não me engano. Primeiro, com a formiga. Segundo, com o coelho. Terceiro, com o gafanhoto. Quarto, com a aranha. Quinto, com o leão. Sexto, com o cavalo. É o personagem de Provérbios adquirindo o conhecimento, a sabedoria, com a formiga, com o gafanhoto, com o coelho, com a aranha, com o leão e com o cavalo. Olhando para a natureza. Parece até o sistema de filosofia natural de Aristóteles, né? Estudando os animais e a classificação dos animais. Depois, em Provérbios capítulo 7, você vai ver ele dizendo exatamente o seguinte, estava eu olhando pela janela e vi uma mulher. E aí ele começa a descrever o comportamento dessa mulher detalhadamente, Provérbios capítulo 7, que é a mulher adúltera. E o comportamento do homem que se deixa levar pela mulher adúltera. O que ele está fazendo é olhando para o comportamento das pessoas para entender como é a ciência do comportamento. Que ciência é essa? Que estuda o comportamento do ser humano. É a psicologia, está aqui. Isso é Deus orientando. Olhe o comportamento das pessoas para você aprender. Quais são suas motivações? Quais são os seus dilemas? Quais são os seus problemas? Como elas são enganadas? E o que mais você vê no livro de Provérbios é isso. Como as pessoas são enganadas, como elas devem se comportar, por que a pessoa que se torna fiador do outro acaba se dando mal. Isso é psicologia aplicada. Olhe para a natureza, olhe para as pessoas, olhe para o mundo, olhe para a vida, aprenda com tudo. Porque o pai está dizendo para o filho, adquire a inteligência, adquire o conhecimento e adquire a sabedoria. É o nosso dever, como diziam já os filósofos fundadores